Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Isso que eu vou fazer agora para vocês, esse treinamento é uma coisa muito rara, não fui eu que escrevi, foi escrito pelo fundador da Network 21, e o tema é o tema que eu mais gosto, então para mim é uma honra dupla, só o fato de ler o que o Jim Dornan escreveu e falar sobre um tema que eu adoro, que é a atitude. Eu acho que tudo nesse negócio gira em torno de atitude. Podemos ter listas grandes, podemos ter o melhor convite do mundo, o melhor plano do mundo, o melhor follow-up do mundo. Se a nossa atitude estiver errada, nós nunca atingiremos os nossos sonhos. Então, vamos abrir aspas, certo? Então, não sou eu que vou falar, são palavras do Jim Dornan diretamente para vocês. Isso é de uma das fitas recomendadas dos Estados Unidos, uma fita chamada Protect Your Attitude, que eu vou ler agora para vocês. Esta noite, eu gostaria de tomar alguns minutos de vocês para ajudá-los a acelerar os seus negócios e mostrar que estamos a menos de um palmo de nossas metas. Eu não sei quantos de vocês já perceberam isto, mas uma das verdades do nosso empreendimento é que algumas vezes nos perdemos nas técnicas de construção e não percebemos que o nosso negócio é basicamente construído entre os nossos ouvidos. Quando finalmente descobrimos isto, nós começamos a compreender onde é que precisamos gastar o nosso tempo. Espero que vocês já saibam quais são as características de uma pessoa-chave. Não sei se vocês já somaram as características, mas são 7, dos quais os 3 primeiros são usar os produtos, ter 10 a 15 clientes de varejo e mostrar o plano com regularidade. Vocês já perceberam que essas 3 características são as únicas que têm a ver com o negócio da Amway? Só usar os produtos, ter clientes e mostrar o plano. As outras 4 características de uma pessoa-chave referem-se a você como pessoa e não com a companhia. São atitudes e hábitos que aumentam nossa autoestima, fé e confiança em nós mesmos, isto é, são características que nos constroem como pessoas, como homens. Eu não sei se todos vocês já escutaram aquela história do pai que estava super ocupado e do filhinho que queria sua atenção o tempo todo. Uma noite o pai estava trabalhando, terminando uma tarefa, quando seu filho veio à sua mesa para incomodá-lo e requisitar sua atenção. O pai, nervoso, arrancou uma página de uma revista que mostrava um mapa do mundo e recortou-a em vários pedaços como um quebra-cabeças. Depois disse ao garotinho que queria ver se ele conseguia montar o mapa. O pai pensou que deste modo iria manter o filho bem ocupado até que ele terminasse o serviço, e só bem mais tarde é que ele teria de brincar com ele. Diz a história que poucos minutos depois, o filho voltou trazendo o mapa mundi já montado. O pai disse assim: "Nossa, que ótimo, meu filho, como é que você conseguiu fazer isso tão rapidamente?" E o menino: "Foi fácil, papai. No mapa que você me deu, havia a foto de um homem. E eu descobri que quando eu montava o homem, o mundo também se encaixava." Essa história é só uma das formas engraçadas de nos lembrarmos do que fazemos, qual a finalidade de um treinamento como esse e por que é importante nos transformarmos em pessoas-chave. Nós precisamos ver e sentir que tudo ocorre aqui, na mente. E só se compreendermos isso é que entenderemos a importância das reuniões, das fitas recomendadas, o porquê que indicamos livros de atitude positiva e por que é importante que você se aconselhe regularmente com alguém que tem uma visão maior, um compasso na mão, sabe aonde vai e já esteve lá antes de você. Mesmo que o seu patrocinador só esteja alguns passos na sua frente, imagine que você está numa floresta escura, mas é ele ou ela que tem o farolete na mão e está mostrando o caminho. Você não acha recomendável seguir quem está com a lanterna, em vez de se perder no mato? Eu me lembro que há pouco tempo atrás estávamos descendo a serra do lago Arrowhead e a neblina estava incrível. Foi no último encontro de distribuidores diretos da região.
O nosso carro liderava a caravana que descia a serra, e eu não gostava daquilo, não tinha graça nenhuma. As luzes do carro iluminavam a névoa branca à nossa frente. O nada. E eu não sabia em que direção eu estava indo. Até que me enchi daquilo e estacionei o carro um pouco no acostamento para descansar. Como havia uma grande fila de carros atrás de nós, vários deles passaram na minha frente antes que eu pudesse voltar à pista. Você sabe que foi uma moleza simplesmente seguir aqueles carros? Foi só descer a serra sem tirar os olhos da lanterna traseira do carro em frente. Eu não sei se você já passou por isso, mas não houve problema algum. Eu pensei comigo mesmo, se o cara da frente cair no precipício, dá tempo de eu vê-lo e frear. Eu estava realmente confiante porque eu podia ver aquelas luzes vermelhas e, por incrível que pareça, não havia mais medo, não havia apreensão, não haviam dúvidas na minha mente, tipo, será que a estrada vai terminar muito abruptamente? Ou será que eu vou bater numa árvore? Ou será que haverão pedras no caminho? Enquanto eu enxergava o carro da frente, a alguns metros de distância, eu simplesmente continuava dirigindo, ligava o rádio, ouvia o rádio e pronto. Portanto, eu acho que é isso que nós temos que reconhecer nesse negócio. Que já existe uma trilha a seguir, uma estrada a percorrer. A trilha mais difícil é esta aqui, bem entre os nossos ouvidos, porque a maioria de nós tem um desafio. O de superar uma vida cheia de coisas negativas. Uma vida de dúvidas em nossa própria capacidade. Acho que nesse negócio não damos atenção suficiente à realidade deste problema. Já foi dito antes, e é uma das minhas frases prediletas, que você pode não alcançar tudo o que sonhar, mas certamente não alcançará nada que não tenha sonhado antes. Então, qualquer coisa, antes de se tornar realidade, tem que ser criada primeiro aqui, na nossa mente, isto é, nos nossos sonhos. Eu começo a relembrar todas as frases que ouvimos no passado e todos os livros que já lemos. Tem uma que diz assim, se o sonho for suficientemente grande, o resto não importa. Eu adoro essa frase, porque nos lembra de novo que tudo ocorre aqui. Não são as nossas circunstâncias que fazem a diferença, nem se conhecemos bastante gente, ou se o nosso horário é muito atribulado, e muito menos se temos muita ou pouca instrução, ou quanto dinheiro estamos ganhando neste momento. Nenhuma dessas coisas faz diferença alguma, porque se o sonho for grande, o resto não importa. Se você não acredita nisso, ouça algumas histórias de distribuidores bem-sucedidos neste negócio. Você ouve e reouve estas histórias e descobre que as pessoas que hoje têm sucesso não são aquelas que trabalharam menos. Aliás, nunca foi assim. O que fez a diferença não foi o passado dessas pessoas, como acabo de dizer, mas sim o tamanho da batalha, a quantia de esforço que fizeram depois que entraram neste negócio. É sempre isso que ouvimos dos diamantes, que tudo começa com um sonho, mas o sonho é seguido pela batalha, e a batalha é seguida pela recompensa, pelo prêmio. Isso tudo faz parte da sequência da vida. Primeiro você sonha, você visualiza, você coloca metas, decide se é isto mesmo que você quer, e imediatamente depois disso vem a constatação de que existe uma batalha entre o sonho e o prêmio. A maior tragédia para muitas pessoas neste negócio é que tentam eliminar a batalha. Mas nós temos que nos dar conta de que quanto maior o sonho, maior o esforço e, obviamente, maior será o prêmio. Não é nem um pouco inteligente tentar eliminar o esforço. William James disse uma vez, a maior descoberta do homem é haver descoberto que podemos mudar o mundo inteiro simplesmente alterando nossa atitude mental. Houve uma época, alguns anos atrás, quando a psicologia começou a descobrir o poder da mente, o poder da autossugestão e como é que devemos visualizar a imagem que temos de nós mesmos neste computador aqui em cima. Napoleon Hill disse o seguinte, qualquer coisa que a mente humana conceba e acredite, ela pode alcançar. Note bem, ela não disse a maioria das coisas. Ele disse qualquer coisa. O motivo pelo qual o livro de Napoleon Hill tem sido um clássico do autoconhecimento há 50 anos é que ele escreveu uma verdade absoluta. Que quanto mais você alcança na vida, ou quanto mais você batalha por uma recompensa, mais você começa a se dar conta que a mente tem que antes conceber isso
e acreditar nisso para que possa ser alcançado. Se você conceber uma ideia e acreditar nela, você a alcançará. Cuidado, gente, porque Earl Nightingale disse outra frase famosa. Um homem se tornará aquilo no que estiver pensando o dia inteiro. Para alguns de vocês isso é um problema, pois logo vocês vão se transformar numa pizza ou numa mulher. Não sei. Num empreendimento positivo como esse, nós temos que sonhar e fantasiar primeiro. Eu sei que isso parece estranho para alguns de vocês, mas acreditem, eu fui um dos que mais resisti a isso. Mas funciona, mesmo sendo uma doidice. Se estivermos dispostos a colar a foto, escrever o sonho, começar a falar a respeito com nossos amigos e imaginá-lo na nossa mente, ele começa a acontecer. Gente, é incrível. Até para nós que estamos nos níveis mais altos desse negócio, isso continua a ser uma realidade. Se eu lembrar da nossa vida antes da Amway e das dificuldades que todos temos em construir este negócio, chego à conclusão que podemos condensar o que fazemos em 3 capítulos. Atitude é a primeira parte. Atitude, sonhos, visualização, expectativa, todos os componentes psicológicos e mentais. A meu ver, essa é a primeira e a grande parte da Amway, seguida de 2 capítulos menores que são experiência ou conhecimento básico e trabalho. E eu já disse isso várias vezes a vocês. Se você tem a atitude correta, mas não adquire a experiência básica ou não trabalha, você não vai chegar a lugar algum nesse negócio. E você nem merece chegar. Não é só ter uma atitude correta, ler livros, ouvir fitas e aparecer nas reuniões. Isso não gera PV. Volume vem de termos clientes e iniciarmos novos distribuidores corretamente. Acho que isso já está claro para todos vocês. Agora, independente da sua atitude e do seu empenho, se o seu conhecimento é defeituoso, se você não estiver usando as técnicas que ensinamos, você terá dificuldades em construir um grande negócio. E talvez você esteja dizendo agora, eu fiz um bocado de coisas que não estão no sistema e funcionaram para mim. Sim, funcionaram. Mas não é isso que é importante. É se o que você faz é duplicável ou não. Pergunte-se sempre, será que as pessoas que eu patrocino saberão também patrocinar outras pessoas? Será que eu conseguirei ensinar um professor a ensinar? Será que o meu trabalho será bem duplicado? Por isso é que nós acreditamos ter eliminado 1/3 das dificuldades simplesmente por ter provido um sistema simples de seguir. Usando o nosso sistema, você vai descobrir que o nosso convite, por exemplo, funciona muito bem e é ensinável. E mais, aqui está uma técnica para você pré-qualificar os seus candidatos, otimizando assim o seu tempo. E mais, essa é uma fita de contato que você deve usar em tais e tais circunstâncias. E mais uma, aqui está uma técnica que foi testada e aprovada em todo o mundo, pela qual, se você usar determinadas frases que contêm determinados princípios, você poderá marcar encontros com 95% das pessoas que você contactar, mesmo que você leia as frases do manual sem saber o que você está fazendo. Todas essas coisas foram projetadas e desenvolvidas para tornar os ciclos de patrocínio mais duplicáveis. O seu maior recurso nesse negócio é sua lista de candidatos. Mas você precisa aprender a tirar esses nomes da lista e colocá-los no negócio, ou pelo menos no hall dos clientes. Ou pelo menos nos nãos. É melhor tê-los como nãos do que tê-los na lista de candidatos, não é verdade? Eu não quero falar sobre as diversas técnicas agora, mas só quero deixar claro que elas existem, funcionam e são ensináveis. E que as pessoas que estão crescendo nesse negócio têm as mesmas atitudes, as mesmas características. E já que você sabe o que fazer e o que não fazer, 95% das frustrações estão resolvidas. Pois você pode agora canalizar os seus esforços para o que importa realmente. Daí então vem a parte do trabalho, que está totalmente sob o seu controle. Isto é, nós não podemos trabalhar por vocês. Não podemos fazer os telefonemas por vocês. O que a gente pode fazer é um pouco, mas só até encontrarmos uma perna que esteja disposta a trabalhar, e então construiremos essa perna até 21% e não você. Nosso objetivo é encontrar alguém que queira fazer por si só e não transformar as pessoas em DDs, em distribuidores diretos. Repito, nosso objetivo é acreditar em você,
dar o exemplo, oferecer um veículo, mas certamente não fazer por você. Se alguém sugeriu que vai fazer isso por você, ele estará sendo, no mínimo, desonesto. Portanto, encurtando a história, você é que terá que fazer o trabalho, certo? Aliás, será que você gostaria de estar envolvido num negócio em que se ganha dinheiro por nada, ou onde alguém trabalha por você? Espero que você seja mais maduro e inteligente que isso. Eu teria pena de alguém que me dissesse que se pode ganhar $100.000 por ano nesse negócio sem trabalhar. Você sabe o que o seu patrão exigiria de você para te pagar $100.000 por ano, quase $9.000 por mês? Ele exigiria ser seu dono, certo? Se ele te pagasse tudo isso, você teria de ouvir um monte de coisas que você não gostaria de ouvir. Portanto, há trabalho nisso, mas isso será sua responsabilidade. Nós precisamos instituir uma boa ética de trabalho neste grupo. Por exemplo, se você estiver perguntando quantas vezes por semana eu preciso mostrar o plano, a resposta é: depende de quando você quer ser um distribuidor direto. Nós sabemos que se você não mostrar o plano pelo menos uma vez por semana, você vai perder o embalo, ficar enferrujado, o seu grupo vai lhe duplicar e provavelmente você nunca chegará a nada. Também descobrimos que você pode patrocinar 50 pessoas, mas se você fizer isso sem consistência ou muito devagar, você talvez nunca chegue a ser um distribuidor direto. Descobrimos através desses anos todos que não é uma questão de quantos, mas uma combinação de vários sinais vitais. É preciso ter um certo número de pessoas, num determinado período de tempo, alavancado por atitudes corretas, novos hábitos e algumas técnicas duplicáveis. Veja, essa fórmula não é unidimensional. Estamos num negócio multidimensional. Portanto, temos que ter uma ética de trabalho e sim, existe um esforço e haverão momentos pouco confortáveis e gastaremos longas horas se quisermos construir um grande negócio. Nós que vimos aqui para lhes ensinar e motivar, precisamos tomar muito cuidado e manter o equilíbrio entre as informações que passamos para vocês. Porque sim, nós queremos que dê a impressão de ser agradável, porque é, e queremos também dizer-lhes que vale a pena construir esse negócio. E é claro que eu preferiria contar a vocês sobre as bênçãos desse empreendimento, meu estilo de vida, as amizades, as recompensas, as emoções inesquecíveis, as viagens e sobre como a vida da minha família mudou. Mas hoje eu preciso lhes dizer que vocês precisam trabalhar muito, e mais do que você possa ter trabalhado em qualquer coisa antes, se você quiser essas recompensas. Eu prefiro usar o slogan dos fuzileiros navais americanos, que diz: procuramos por alguns bons homens. Não é esse o marketing deles? Eu gosto de dizer aos meus candidatos: essa é uma máquina de liberdade. Está tudo aqui. É só você vir pegá-lo. Mas não será fácil. Porém é aprendível e vale a pena. É melhor do que dizer: entra, amigão. É só aparecer nas reuniões, ouvir algumas fitas, ler os livros, o volume cresce sozinho, espera mais um pouco que o dinheiro virá. Eu nem entraria num negócio desses. Eu gosto do fato de que é necessário batalhar para atingir alguma coisa que vale a pena. Não sei, talvez eu seja esquisito, mas eu não sinto orgulho de fazer algo que não seja difícil. Eu me lembro que quando eu entrei na Universidade de Purdue, eles tentaram me intimidar. Na primeira grande assembleia dos calouros de engenharia, o orador disse para que cada um de nós olhasse para a direita e depois para a esquerda, porque de cada 3, 2 não iam conseguir nem terminar o primeiro ano letivo. Vejam, era a maior classe de calouros de engenharia da história dos Estados Unidos. Éramos 2.000 alunos, dos quais somente 4 ou 5 eram mulheres, era assim naquela época, e estávamos no auditório da Universidade de Purdue, na cidade de West Lafayette, estado de Indiana. Purdue já era, na época, a maior e mais procurada faculdade de engenharia aeroespacial do país. Os 9 primeiros astronautas se formaram lá, e como eu queria ser um engenheiro aeronáutico, era o melhor lugar para me formar. Aí nos disseram que 2 de cada 3 não iam terminar o primeiro ano. Sabe o que isso fez para mim? Eu fiquei muito bravo. Eu adorava desafios e sabia naquele instante que os meus 2 vizinhos estavam com um sério problema, porque eu ia conseguir. Não porque eu fosse um sabidão ou um super-homem,
mas acho que eu tenho um circuito especial que dispara aqui no meu cérebro toda vez que alguém me diz que algo é difícil. Eu adoro coisas difíceis. Eu adoro também que a maioria das pessoas fracassa. O fato das pessoas não renovarem seus contratos com a Amway te incomoda? A mim não. Alguns dias atrás eu estava conversando com a minha filha Heather pelo telefone. Ela me ligou da faculdade e quando começamos a falar sobre o assunto Amway, ela me disse: pai, vai perguntar na próxima reunião para as pessoas quantas pessoas conhecem alguém que abandonaram a faculdade. Deixe-me ver. Qual de vocês conhece alguém que largou alguma faculdade? Vocês viram? Todos vocês levantaram a mão. Agora, a próxima pergunta. O que há de errado com a faculdade? Nada. Por que que quando alguém deixa de fazer esse negócio, a gente pergunta o que há de errado com a Amway? E em qualquer outra profissão do mundo, quando pessoas perdem dinheiro no mercado imobiliário, quando empresas quebram no primeiro ano em que são constituídas, quando alunos de medicina abandonam o curso porque descobrem que não gostam de cadáveres, quando 2 de cada 3 alunos de engenharia abandonam o curso no primeiro ano da faculdade, quem vocês acham que é o culpado? É o indivíduo que não quis pagar o preço do sucesso, que não teve a disciplina. Ele é o culpado e não a faculdade. Se o sujeito já arranjou massa cerebral suficiente para passar no vestibular, ele não precisa de muito mais para continuar, porque quem entra consegue se formar, mesmo que tenha só meio cérebro. Por que a gente não se dá o trabalho de pesquisar um negócio que tem uma porcentagem baixíssima de sucesso? Nós somos educados a amar o difícil. É por isso que temos heróis, não é? Por que é que temos milhares de jogadores de basquete aqui nos Estados Unidos, mas só alguns chegam ao NBA? E por que de milhares de jogadores de futebol no Brasil, só alguns vão para a seleção e menos ainda conseguem ser campeões do mundo? A gente adora os heróis, pois eles fazem o que pouquíssimas pessoas são capazes de fazer. Escrevem-se artigos sobre esses ídolos em revistas especializadas. Toda a nossa sociedade orbita em volta dessas pessoas que se destacam de uma forma ou de outra. Nossa cultura é assim. Adoramos as Joana d'Arcs da história mundial. Qualquer um desses mártires, nós só olhamos para os que sobraram, e não para os milhares de corpos que ficaram no campo de batalha. E por que quando o nosso concunhado desiste de montar esse negócio, a gente fica 3 semanas se remoendo e tentando descobrir o que há de errado com a Amway? O que há de errado conosco? Muito obrigado pelas palmas. Geralmente a gente aplaude ideias que tocaram fundo. Nós nos orgulhamos do fato que é difícil construir esse negócio. Sim, é simples. Sim, é aprendível e é duplicável. Nós temos um sistema que funciona e reuniões regulares, mas isso não garante que você vá ter sucesso nisso. Só porque criamos um meio ambiente para que o seu negócio floresça, só porque dizemos para você quais as características e hábitos de uma pessoa-chave, só porque temos o sistema, as reuniões abertas, os treinamentos e as outras atividades que a gente gosta tanto, mesmo assim é difícil. Sabemos que a maioria não vai fazer os sacrifícios necessários. E daí? Isso não é motivo para atacarmos o sistema. Eu gosto que seja difícil, não me chateia nem um pouquinho. A vida é assim. Só alguns vão conseguir. A história vai reconhecer os que terão sucesso. Aqueles que estão prontos a fazer as coisas que a maioria não está disposta a fazer. Não fique chateado com isso. Descubra como estar entre os primeiros, o que os líderes fazem, duplique-os e compreenda que no mundo todo vemos pessoas talentosas em todos os campos, esportes, música, teatro, mas só alguns conseguem se destacar. Como é que eu posso realçar isso o suficiente para que vocês me entendam? Vocês acham que existem no mundo mais do que um punhado de jogadores como Michael Jordan, que consegue ficar no ar por, 17 minutos? Eu vejo jogadores de basquete baixinhos, da minha altura, enterrando a bola na cesta. E eu não consigo pular mais do que 10 centímetros, mesmo que eu tenha um jacaré nos meus calcanhares. Será que está nos genes desses jogadores? Não. A gente costuma chamar isso de talento. Mas eles simplesmente treinaram mais, trabalharam mais e focalizaram mais nos seus sonhos. No campo da arte é a mesma coisa. Você vê gente de talento por toda parte. Você conhece alguém que tem uma voz linda, cante bem e emocione as pessoas? Deve ser delicioso ser abençoado por Deus com uma voz maravilhosa e com a capacidade de eletrizar as pessoas através do canto.
Você vê e ouve dezenas dessas pessoas. Provavelmente você até conheça alguém, mas de cada 1000 dessas pessoas talentosas, uma chega à fama. Por quê? Porque não desistiu quando sentiu os obstáculos. Eu estava conversando com o Mike Wilson, um dos nossos diamantes, que é professor de tênis, e ele me disse que todos os tenistas que estão nas 50 primeiras posições do ranking mundial jogam mais ou menos igual. Vocês sabiam disso? Ivan Lendl, Stefan Edberg, ou vamos mencionar o Boris Becker ou o Michael Chang, todos têm a mesma habilidade física de jogar tênis. Num dia normal, qualquer um desses pode ganhar do outro. Vocês sabem o que faz a diferença na hora H? Na final do torneio de Wimbledon ou na final do US Open? É a atitude mental. É só mental, é puramente psíquico. Eles vencem a batalha mental pela autoconfiança, pela postura, pela atitude na quadra, e é por isso que se sagram campeões. Eu não sei se vocês se lembram, alguns anos atrás, da final do torneio aberto da França. O Michael Chang estava jogando a final contra o Ivan Lendl. Foi uma das histórias esportivas mais incríveis que eu assisti. Eu não me lembro de todos os detalhes, mas a cena final foi a seguinte. Era match point para o Chang e o Lendl é que ia sacar. O problema é que o Chang estava com cãibras horríveis nas pernas. Ele quase não conseguia andar. Mal conseguia ficar em pé. Dava para ver no rosto dele a dor que ele sentia. E lá está o Lendl pronto a dar o saque, e o Chang sabe que essa é a sua última chance. Ele sabe que o Lendl está nervoso por ter a desvantagem do match point, e percebe que se ele deixar passar essa chance, ele perde. Você sabe o que ele faz? Ele, Chang, um garoto de 16 anos na época, jogando contra um dos melhores tenistas da história. Vocês sabem o que ele faz? Ele vai manquitolando até o meio da quadra, sabe, lá onde o Lendl vai dar o saque, e faz cara de, vem neném, vamos ver quem é o bom. O Lendl ficou tão chocado com a postura do garoto que ele cometeu dupla falta. Errou 2 saques seguidos e o Chang ganhou o torneio aberto da França. Ele ganhou a final psicologicamente, mentalmente, e não fisicamente. Fisicamente ele estava perdido. Mas com uma simples atitude mental, inesperada, ele massacrou o adversário. Gente, dá para passar o dia todo contando histórias assim. No fundo, o que eu quero dizer é que Deus nos deu um computador aqui em cima, e Ele criou esse computador com as mesmas características de uma IBM. É quase diabólico. Existe um termo técnico em computação chamado GIGO, Garbage In, Garbage Out, que traduzido para o português significa entra lixo, sai lixo. É muito simples. Nossa mente funciona de acordo com o que colocamos dentro dela. Por que a gente passa o dia todo colocando coisas erradas dentro do computador e espera que saiam coisas boas? É diferente de outras partes do corpo. Quando nós fomos criados, o nosso projeto incluía a habilidade de eliminar resíduos físicos. Por exemplo, a gente perspira mais de 1 litro de suor por dia, líquido que o corpo não necessita mais. Vocês sabem como é que o resto sai. Agora, prestem atenção. Nossa mente não funciona assim. Nós não podemos eliminar o negativo. Quando entra algum lixo, um pensamento negativo, uma dúvida, pronto, está lá para sempre. Uau, é assustador, não é? Pensem nisso, ficou lá para sempre. Agora, do que eu estou falando? Não só das coisas óbvias como fracassos seus que você lembra, comentários dos seus pais quando você era criança dizendo que você não vai conseguir, ou que você é bobinho, ou preguiçoso, desleixado, ou sempre atrasado. Não se esqueçam do que Zig Ziglar falou. Por mais importante que o seu passado seja, não é nem de leve tão importante quanto a sua atitude em relação ao seu futuro. Eu vou aqui sobre as coisas negativas que todos... Por exemplo, quando você aluga um filme que seja muito tenha cenas e textos chocantes, você deve estar pensando, Jim, vê se cresce, vai. Não, obrigado, eu já cresci. Você é que está deixando pessoas que têm uma visão deturpada da sociedade, uma outra escala de valores, programarem o seu subconsciente com o que é ou não aceitável como um modo de vida. Um estilo de vida, uma escala de valores, um jeito de agir, e a gente vai ao cinema e assiste essas coisas,
e assiste de novo e de novo. E a gente diz, isso não me afeta. Na melhor das hipóteses, mesmo que não afete, pelo menos tira a sua sensibilidade. Você não fica mais chocado em ver essas coisas. Nossos filhos pequenos ouvem palavras de baixo calão e nos dizem, não tem problema, pai. Eu ouço isso toda hora. E também perdem a sensibilidade. A televisão só fala coisas negativas o tempo todo. Alguns dias atrás eu estava saindo de casa e passei pela sala onde estavam assistindo o noticiário das 8. Eu ouvi sobre uma criança que era mantida trancada num armário, sobre um assassinato horrível e sobre prisioneiros de guerra torturados. Eu não passei mais de 30 segundos na sala e já estava triste e abatido. Gente, não é que eu me esconda dessas coisas, eu sei que acontecem, eu leio todo dia e sei que o mundo está cheio desse lixo. O que eu quero realçar é que isso nos atinge. Ver as manchetes nos atinge, assistir televisão nos atinge. Ler revistas impróprias nos atinge, porque toda essa informação entra e fica, não sai nunca. Talvez eu esteja forçando um pouco a barra, mas o que eu quero dizer é que só há um jeito de tirar todo aquele negativismo que todos nós acumulamos na nossa mente. Só há uma maneira de combater. Sabe qual? Você tem que diluir todo esse material destrutivo com coisas boas. Essa é a solução. Você tem que diluir todo aquele negativo com coisas positivas até o ponto em que o negativo não domine mais os seus pensamentos e o seu comportamento. Nós somos produtos do nosso subconsciente. Não se esqueçam disso. O que a gente pede, a gente recebe. No que a gente pensa, a gente se transforma. O que a gente visualiza, acontece mesmo na nossa vida. Só depende da sua conversa consigo mesmo, dos seus pensamentos e de como você alimenta a sua mente. Eu sei que é difícil evitar a realidade negativa, pois ela nos envolve o tempo todo. A vida é assim, nós temos que lidar com ela. O bom é saber que na Amway temos um meio ambiente, um laboratório onde você pode diluir e alterar o seu modo de pensar. E não é bom chegar a pessoas que não sejam da Amway com uma ducha de água fria dizendo, venham ao nosso mundo positivo. Isso é chato, arrogante, embora genuíno, mas não funciona. Você precisa encontrar as pessoas onde elas estão e saber que se você quer fechar o dia com saldo positivo, o número de informações positivas deve ser maior que as negativas. Você tem que construir, auto-edificar a sua mente. E aqui espero que caiam algumas fichas. Por que é que vocês acham que temos fitas, livros e reuniões? Porque são as fitas, os livros e as reuniões que vão ajudá-lo a ter um grande negócio. Se você continuar com os mesmos hábitos, as mesmas atitudes de quando você entrou nesse negócio, você pode ter um empreendimento pequeno, mas nunca uma rede grande. Como é que eu sei? Adivinha. Demorou quase 7 anos para chegarmos à Pérola, mas depois só levou mais 3 anos para atingirmos Crown. O que você acha que fez a diferença? Foi a forma como pensávamos a respeito do negócio. Foi nossa autoprogramação mental, foi uma decisão, depois de 6 anos e meio nesse empreendimento, que fez a diferença. E depois foi muito mais simples. Foi só a tarefa de achar mais alguns líderes que acreditassem que fosse simples. Os primeiros foram os Johnsons. Algum tempo depois eles descobriram que era mais difícil do que eles achavam, mas pelo menos pusemos eles em movimento. O que precisamos filtrar de tudo isso é que precisamos mudar aqui primeiro e compreender que o que dizemos para nós mesmos é mais importante do que o que dizemos aos nossos candidatos. Se você passa o dia todo falando com pessoas e ajudando-as a fazerem listas de nomes, mas lá no fundo você diz a si mesmo, eu não sou bom em garimpagem, eu não sei se sou capaz disso, eu nunca fiz nada assim antes, eu sou um cara muito ocupado, o que você acha que vai acontecer? Vocês podem imaginar do que eu estou falando. E aí você continua matutando, eu não sou um bom líder, eu sou uma pessoa tímida, eu não tenho esse pique todo, eu não sou tão bom como aquele cara lá no palco. Você repete isso constantemente, não é mesmo? Cuidado. Nossa mente é muito esquisita. Ela ouve e arquiva tudo o que dizemos e nunca apaga o registro.
É lógico que é importante falarmos constantemente com alguém da nossa linha ascendente que acredite em nós. É claro que precisamos edificar e ajudarmos uns aos outros. É de extrema importância que a gente se conecte a alguém que faz e acredita. Mas mais importante que tudo isso é o que dizemos para nós mesmos. Você já escreveu aonde você quer estar no ano que vem? Você lê o seu cartão de sonhos regularmente? Você tem foto dos seus sonhos coladas na geladeira para te lembrar constantemente que vale a pena trabalhar? Você conversa constantemente com pessoas que acreditam nesse negócio, pessoas positivas que te ajudem a construir um você melhor? Você já descobriu que ler 15 minutos por dia faz você ficar uma pessoa melhor, independentemente de você estar ou não construindo esse negócio da Amway? Você já descobriu que o objetivo da fita não é de te atormentar? Você sabe que eu ouço de 15 a 20 fitas antes de aprovar e incluir uma no sistema? Se vocês vierem ao meu escritório, vocês verão 250 fitas cassete gravadas por diamantes do mundo todo nesses últimos 6 meses. E dessas 250, vocês só ouvirão umas 20. Quando eu aprovo uma fita, é porque ela tem algo que vai fazer seu empreendimento crescer. E eu ouço as pessoas dizendo, bom, eu já tenho um monte de fitas, eu não preciso de mais. Bom, isso é como dizer, eu já comi ontem, eu não preciso comer hoje. Ou, já tomei banho ontem, eu não vou tomar banho hoje. Por favor, tome mais um banho hoje. Algumas coisas foram feitas para serem repetidas com regularidade. Várias pessoas já disseram, eu já fui à reunião da semana passada, essa semana eu não estou motivado. Não me diga. A gente sabe disso, nós também somos assim. Nossa motivação também termina, assim como o ato de tomar banho ou comer. Então a gente vai de novo, de novo e de novo. Por quê? Porque se a gente não diluir semanalmente todo o negativo que acumulou durante esses 7 dias, se a gente não colocar os pensamentos e prioridades em ordem, nós nunca construiremos um negócio da Amway. Você pode dominar todas as técnicas de construção de rede. Você pode investir horas e mais horas de trabalho, mas você nunca construirá uma organização, você nunca será um líder de pessoas e você nunca atingirá os seus sonhos se você sair da trilha e não alimentar positivamente o seu estado de espírito. Até no nosso nível é difícil, mesmo recebendo esses cheques enormes. Nossa receita mensal em casa é de $30.000. Vocês acham que eu preciso de mais dinheiro? Eu não preciso. Eu já tenho todas as tranqueiras materiais que podemos necessitar. Eu não faço isso pelo dinheiro. Felicidade para mim e para Nancy é produtividade. Felicidade é ter uma boa causa. Nossa causa é mudar a forma das pessoas pensarem, para que possam atingir seu verdadeiro potencial. Você acha que eu estou preocupado se você vai construir o seu negócio da Amway? Eu gostaria que você o fizesse. Mas se você simplesmente ouvir as fitas, ler os livros, frequentar as reuniões e graças a isso você se transformar num professor melhor, ou um pai melhor, ou uma mãe melhor, eu já me sentiria tão bem quanto. Muitos dos seus distribuidores já devem ter lhes dito a frase, eu já fui a muitas reuniões, agora só falta fazer o que é necessário. Ok, eu concordo que você precisa agir. Não se esqueça, requer conhecimento, postura e trabalho. Mas o que é que isso tem a ver com o fato de ir à próxima reunião? Por que a sua falta de ação libera você do compromisso de ir à próxima reunião? Eu não vou a reuniões para falar. Eu frequento reuniões para observar toda aquela energia positiva que a nossa rede transmite. E outros já devem ter dito assim, eu não gosto das fitas, e aliás eu já tenho umas 3, eu não vou ouvi-las de novo. Eu não entendo por que alguns resistem ao prazer de ouvirem tecnologia de ponta de todos os lugares do mundo por um preço bastante acessível. Vocês sabem por que é que temos fitas? Porque qualquer empresa, qualquer associação precisa se comunicar com as pessoas envolvidas. Todas as empresas têm reuniões de vendas. Como nós somos muitos, seria extremamente complicado, caro e inconveniente ter estas reuniões com todas as pessoas envolvidas todas as vezes. Alguém há muito tempo atrás teve a brilhante ideia de gravar essas reuniões. Há centenas, talvez milhares de reuniões como essa acontecendo em várias cidades do mundo nesse fim de semana. E centenas de diamantes estão falando neste mesmo instante e talvez falando bem melhor do que eu, já que os assuntos são diferentes, as perspectivas são outras,
as batalhas foram diferentes, e todas essas palestras estão sendo gravadas, editadas, duplicadas, e você pode ouvi-las a qualquer hora, no carro, indo ao trabalho, vindo para uma reunião, ou enquanto você aspira pó da sua casa. E alguns dos seus associados dizem, eu acho que não preciso dessas fitas. Eu sei que eles precisam, mas é eles que têm que decidir. Se o seu distribuidor realmente não quer, tudo bem, goste dele do mesmo jeito. Avise-o das reuniões, encoraje-o a trazer pessoas e a usar os produtos, mas deixe-o em paz, pois a escolha é dele. Falando nisso, vocês sabem que eu não gasto nenhuma energia convencendo pessoas que não querem se associar, que isto é um bom negócio? Porque eu canalizo minhas energias no convite e ponho muita energia no plano. Lógico, eu também faço follow-up e respondo as perguntas e objeções. Mas se ele não quiser entrar, o problema é dele. E aliás, sabe onde eu gasto zero de energia? É com as pessoas que já estão dentro e querem que eu os repatrocine toda semana e recomendo que vocês façam o mesmo. Pois se esse sujeito não é esperto o suficiente para descobrir que está perdido numa floresta escura e é você que tem a lanterna e o compasso, então ele que fique no mato. O que você faz com esses que não querem vir às reuniões? Esquece. Vai patrocinar alguém que adore nossas reuniões e não perca nenhuma. Bom, encurtando a história. O que eu quis passar para vocês é bastante simples. Não tente massacrar os seus distribuidores. O motivo pela qual 4 das 7 características de uma pessoa-chave tem a ver com crescimento pessoal, não é porque nós não tínhamos o que inventar. É porque sabemos que todos temos um longo caminho a trilhar. E só conseguiremos trilhá-lo se criarmos um meio ambiente e um veículo através do qual os associados possam crescer internamente como pessoas e só depois façam seus empreendimentos crescerem. A conclusão que podemos tirar disso é que, se conseguirmos fazer isso bem, mesmo que você não monte o seu negócio, nossa vida não terá sido em vão, porque nós não investimos em PV, mas em pessoas, e como ajudá-las a perceber o que Deus tem capacidade de fazer através delas, simplesmente se seguirem o seu plano, que aliás está nas Escrituras. Um homem fala daquilo do que seu coração está cheio. Então reconheçam que o negócio começa aqui. Precisamos nos certificar que o suprimento de informações seja de qualidade e que suplante as informações que você recebe involuntariamente, quer você queira, quer não. Percebam que o negócio é simples, sim, mas não é fácil não, e que a maioria do trabalho deve ser feito nesta distância de 1 palmo entre os nossos ouvidos. E se nós começarmos a fazer isso, ele se transforma numa forma de vida e não é simplesmente dizer, ok, eu tenho algumas fitas, alguns livros, eu fui a algumas reuniões, agora já estou pronto para realizar meus sonhos. Você está brincando? A maioria de nós está nesse negócio há mais de 20 anos e a cada dia que passa eu reconheço que eu tenho mais e mais a aprender. Mas é sensacional saber que pelo menos estamos numa trilha de crescimento e de felicidade que são gerados por produtividade e harmonia e pelo ambiente criado dentro dessa organização, que só agora começa a perceber o seu real potencial. Foi só começarmos a mudar a nossa postura em relação a nós mesmos e o nosso diálogo interior. Mudem também e vocês terão muito sucesso. Muito obrigado. Essa gravação é de propriedade exclusiva da Rede 21. A sua duplicação é proibida sem autorização por escrito. Ninguém pode garantir que as técnicas sugeridas nessa fita funcionem para você. Cremos, porém, que as ideias que você acaba de ouvir te ajudarão em desenvolver um negócio forte e rentável. Suas chances de sucesso serão muito maiores se você seguir o sistema da Rede 21, sistema esse ensinado nos treinamentos, fitas e livros recomendados pela Rede 21. Esse material de apoio é para distribuição interna na sua rede e, portanto, não deve ser comercializado. Este é o final do programa.